Muito bem, amigos, estamos começando então mais um paulochagas.net, aquele Imagem TV, aquele abraço especial a todos vocês. Mas por falar em abraço especial, eu quero mesmo abraçar a minha filha, que hoje está completando 15 anos de idade. O tempo é implacável, né? Passa rápido, parece que foi ontem que aquele bebezinho nasceu ali na maternidade Ana Carolina, em frente ao Teresa Ramos, e hoje completando 15 anos de idade. O tempo voa. Mas é isso, minha filha, então parabéns a você, e a gente tem todo o cuidado e o melhor possível para a sua criação a gente está fazendo. Fica então este registro e os parabéns à nossa filhinha Beatriz de Oliveira Vargas. Mas enfim, esta semana que passou, nós fomos surpreendidos com a informação do afastamento do vereador Márcio Machado da Câmara de Vereadores de Lages. Você sabe exatamente qual a razão que o Márcio teve esse afastamento, perdeu o cargo de vereador? Pois bem, ainda no ano passado ele pediu a transferência de partido, deixou o PPS, o mesmo da Carmen Zanotto, o mesmo partido do Tony Duarte, hoje o prefeito interino, e migrou para o Partido Republicano, o partido do PR, o mesmo do deputado Jorginho Melo. Muito bem. Márcio não estava se sentindo bem, basicamente, dentro do PPS e estava vivendo um conflito interno bastante grande. E ele arriscou, de certa maneira, pedindo um acordo com o PPS e recebeu do prefeito interino, hoje, Tony Duarte, que é o presidente do PPS de Lages, uma espécie de carta de alforria, ou seja, uma maneira de dizer que concordava com a saída dele do partido, a troca de partido, e que não iria exigir o cargo dele de vereador para passar ao suplente, seja como for. Mas nessas coisas, no meio político, há muita gente interessada, obviamente, em levar um processo desses adiante. Esta carta de alforria, que o Márcio Machado acabou recebendo do Tony Duarte, obviamente, perante a lei, ela não tem validade nenhuma. Pesa exatamente o fato da infidelidade partidária, ou seja, ele foi eleito vereador pelo PPS e deixou o PPS indo para o PR. Uma única justificativa seria de que se ele comprovasse que realmente estava vivendo um período complicado dentro do partido do PPS. Isso não ficou comprovado, de certa forma, e ele já havia perdido então esta causa aqui no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Ele acabou, então, recorrendo ao Supremo Tribunal Eleitoral, através de um instrumento de agravo, e, a partir daí, então, passou a sofrer um novo julgamento. A partir desse novo julgamento, ele, então, acabou perdendo agora, lá no Tribunal Eleitoral, Superior Eleitoral, acabou perdendo, então, foi mantida a decisão do Tribunal Regional aqui de Santa Catarina, e Márcio então perdeu o seu cargo de vereador aqui no município de Lages. Muito bem, não se sabe até exatamente quem foi que entrou com esta representação, porque bastava qualquer cidadão denunciá-lo no Ministério Público ou na Justiça Eleitoral, que ele obviamente seria julgado por esta troca de partido. Veja então que dentro agora destas novas medidas, assume o primeiro suplente desta coligação, que é o vereador, o doutor Rodrigo, que é o primeiro suplente desta coligação, e ele, que é do Democratas, vai ser o titular. Como o doutor Rodrigo era suplente, o titular da vaga dele é o secretário de Meio Ambiente, o Michoé Rampel. Pois bem, agora, pelas informações que a gente já colheu, o Rampel quer deixar a Secretaria de Meio Ambiente e quer exercer o cargo de vereador. Então ele volta como titular, e se sair algum outro vereador para assumir esta pasta do meio ambiente, teriam então que chamar o outro suplente, que passa a ser o primeiro, que é o Maurício Batalha, que hoje é o procurador do município de Lages. Em segundo suplente vem aí a Maria Heck. Então, de qualquer maneira, algumas mudanças nos bastidores agora da Câmara de Vereadores devem ocorrer. A situação de Márcio está assim, definida, não é mais vereador do município de Lages, embora ele conteste de todas as formas e esteja
realmente atirando para todos os lados para tentar justificar esta questão. E não se sabe mais qual será agora o futuro político de Márcio. É óbvio que ele vai tentar dar a volta por cima. Ele tem a pretensão de ser ainda o candidato a prefeito no município de Lages, independente de estar ou não na Câmara de Vereadores, porque os direitos políticos dele não foram tirados. Márcio permanece, então, com os direitos intactos. Ele pode ser candidato a vice-prefeito, pode ser candidato a prefeito, pode ser candidato a vereador nas próximas eleições, o que ele quiser. E apenas nesta condição de não estar mais na Câmara de Vereadores. Mas, enfim, Márcio Machado também fez, obviamente, uma opção bastante forte nesse sentido. Ele queria, porque queria ser candidato a deputado estadual nestas últimas eleições. E se ele ficasse dentro do PPS, ele estava bloqueado. Ele não tinha a permissão de ser candidato a deputado estadual, porque dentro desse partido estava ainda o Fernando Coruja, que era do PPS, e logo em seguidinha ele migrou para o PMDB e acabou liberando esta vaga da candidatura a deputado estadual dentro do seu partido. Tinha também a própria Carmen Zanotto, que havia uma indecisão dela de ser candidata a deputada federal ou candidata a deputada estadual. E com a intenção do Márcio Machado em ser candidato a deputado estadual pelo partido, poderia criar algum problema, algum empecilho para a própria Carmen, para o Coruja, enfim. Então, nesta onda toda, o Márcio preferiu, obviamente, trocar de partido, atendendo o convite do Jorginho Melo, que é o deputado federal e do PR. E atendendo este convite, e segundo ele, teria a proteção do deputado Jorginho Melo para não perder o cargo de vereador, entre outras coisas. Mas, enfim, esta novela do cargo de Márcio Machado terminou. Acabou, então, sendo afastado pelo Tribunal Superior Eleitoral e definitivamente, então, está fora do nosso legislativo. E, para encerrar esse assunto, eu tenho uma informação extraoficial de que neste final de semana ocorre aqui em Lages uma espécie de pré-convenção do Partido Republicano e que vai estar aqui o deputado Jorginho Melo, também o ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, que vão trabalhar, então, uma conjectura possível de lançar a candidatura a prefeito de Márcio Machado, entre outras novidades que o partido deverá definir aqui em Lages neste final de semana. Eu não tenho esta informação ainda oficial, mas eu já recebi de alguns bastidores, de algumas fontes, de que terá esta pré-convenção do Partido Republicano aqui em Lages neste final de semana e que vão tomar algumas definições bastante importantes no campo político. E ainda já que a gente está falando na questão política, eu teria deixado para mais no final, nós estamos vivendo um período bastante conturbado aqui no município de Lages, destas indefinições. Ainda ninguém sabe exatamente qual vai ser o futuro da administração municipal. Se permanecerá Tony Duarte até o final deste mandato, se volta o prefeito Eliseu Matos, que está afastado em função das acusações que pesam sobre ele da Operação Águas Limpas aqui no município de Lages, mas sabemos que toda a equipe de defesa de Eliseu Matos está trabalhando no sentido de buscar, lá nos altos escalões da Justiça, a sua volta à administração municipal. Há quem diga que há possibilidade, sim, dele voltar a assumir a prefeitura municipal, que tem propriamente o direito, já que ele está sendo acusado, não está condenado ainda, então até que provem o contrário, Eliseu Matos é inocente. Mas a gente não sabe o que se articula nos bastidores da justiça deste estado de Santa Catarina e do Brasil para a volta do Eliseu Matos no comando da Prefeitura Municipal de Lages. E diante disso, claro, Tony Duarte, que é o vice-prefeito, está na interinidade ainda, não tem a segurança para conduzir as ações de gestão aqui do município de Lages. Enfim, são coisas que estão até complicadas. A gente sabe que nos bastidores o Tony Duarte não tem o engajamento completo do seu primeiro escalão, porque a grande parte desta turma foi indicada até pelo prefeito Eliseu Matos, e o Tony tem realmente sofrido algumas consequências em função desta
diferença política que existe hoje nos bastidores da Prefeitura Municipal. Mas quem está sofrendo exatamente com relação a isso tudo, obviamente, somos nós, os cidadãos aqui do município de Lages, que não conseguimos ver uma gestão tão promissora da administração municipal, exatamente por isso, porque o Tony Duarte não tem a segurança de exercer na plenitude o mandato de prefeito, porque a qualquer momento pode ter uma decisão judicial e ele perder o seu cargo. E, obviamente, ele ficará alijado de todo o processo, voltando apenas ao seu gabinete de vice-prefeito e assim por diante. Então, são coisas que a gente precisa comentar e falar porque estão acontecendo aqui no município de Lages. E ainda sobre esta já campanha de eleições para prefeito do ano de 2016, nessas eleições em 2016, nós estamos acompanhando atentamente todos os passos das pessoas que possivelmente serão os candidatos a prefeito aqui no município de Lages. Está aí então o PSD, já com o nome colocado de Antônio Seron. Ainda não há uma oficialização em torno do nome dele, porque existem possibilidades de até mesmo o deputado estadual Gabriel Ribeiro vir a ocupar essa condição de candidato, ou quem sabe o secretário regional, o João Alberto Duarte. Mas eu até gostaria de dizer aqui que não gostaria também de ver o Gabriel Ribeiro deixando o seu espaço na Assembleia Legislativa, a nossa representatividade política da Serra Catarinense, para vir concorrer a prefeito do município de Lages. Foi o que fez o prefeito Eliseu Matos, que estava como deputado estadual, nosso único representante na Assembleia Legislativa, e acabou então deixando esta representatividade, acabou assumindo mais um outro deputado lá do oeste de Santa Catarina, e assim perdemos a nossa representatividade, que era a única na Assembleia Legislativa. Hoje tem, claro, mais um candidato, aliás, mais um deputado, que é o Fernando Coruja, mas ele é suplente, pode também, de certa forma, perder esse cargo e nós ficarmos novamente sem o representante de deputados estaduais lá na Assembleia Legislativa. Então, eu não considero positiva a ideia de termos agora Gabriel Ribeiro como candidato a prefeito do nosso município de Lages, até porque Gabriel Ribeiro ainda não está, no meu modo de ver, tão preparado para assumir uma responsabilidade de uma gestão administrativa do tamanho desta responsabilidade que ele deva ter esse desafio tão grande de ser prefeito do município de Lages. Antônio Seron, de certa forma, já tem uma grande bagagem e gostaria de encerrar a carreira política dele como prefeito aqui no município. Então, de qualquer forma, são esses os encaminhamentos por hora na questão política aqui do município de Lages. Muito bem. Relacionado ainda a Márcio Machado, está em vigor a lei que proíbe o consumo de bebidas nas ruas do município de Lages. Foi uma lei proposta pelo então vereador Márcio Machado e ela está vigorando. Só quero saber se, a partir do vigor desta lei, a prática vai ser então oficializada também, ou seja, a fiscalização por parte dos órgãos competentes para saber se as pessoas poderão beber ou não, ou se serão flagradas ou inibidas de consumirem bebidas alcoólicas na rua do nosso município de Lages. A lei está em vigor, só queremos saber se ela terá na sua praticidade completa. Enfim, pessoal, a via gastronômica tem sido realmente um grande motivo para as conversações, um grande motivo para nós debatermos este assunto e, obviamente, não somente sobre a via gastronômica e os seus interesses dos comerciantes e moradores que hoje residem, então, naquele passo da Emiliano Ramos. Há também a controvérsia daquela mureta colocada ali em frente à padaria Pádua e que está criando dificuldade para veículos de grande porte entrarem à direita e assim por diante. Até outro dia, um caminhão de bombeiros também teve que fazer algumas manobras para poder entrar naquela via pela dificuldade. E para quem observa melhor, pode ver que as duas muretas já foram quebradas, ou seja, já houve então barbeiragem de alguns motoristas que bateram tanto na mureta da direita quanto na mureta da esquerda. E não vai ser a primeira e nem a segunda, e outras tenho certeza que vão acontecer e sempre estarão tendo que reformar e arrumar aquelas muretas, porque vou te contar, né? O que tem de barbeiro aqui na nossa cidade, de motoristas
que acabam se perdendo nesses lugares menores que precisam passar, ou é falta de atenção mesmo. Mas, de qualquer maneira, é só apenas um registro, alguma observação, e nós vamos estar acompanhando como é que fica nisso. Eu até recebi ontem uma informação da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, dizendo que vai ser mantido assim. O projeto foi criado e será mantido desta forma ali na Emiliano Ramos, na via gastronômica, aquelas muretinhas, e que ficam realmente até bonitas de acordo com o projeto. Então, esperamos agora as novidades desta avenida, com a colocação desta rua, com a plantação de flores e de algumas árvores, porque sem o verde a gente não quer ficar, e eu gostaria de ver esta rua toda decorada com bastante verde e bastante flor. Então, de qualquer maneira, faltam ainda alguns detalhes e a retirada daqueles postes antigos e tudo mais, e alguns complementos ainda que estão sendo hoje trabalhados na via gastronômica. Depois, então, é só curtir esta avenida, esta rua, nesse sentido. Então, está aí. Gente, por falar em via gastronômica, e não tem nada a ver, nesta terça-feira, logo mais às 18 horas, haverá um evento lá no Lages Garden Shopping, com a presença, inclusive, da diretoria da Tenco, do Grupo Tenco, e os grandes investidores aqui do Lages Garden Shopping. E nesta tarde final, final de tarde, início de noite, haverá então a divulgação de algumas novidades. Entre elas, até a gente adiantou no nosso blog já, a inauguração do Cinemark. São 4 salas de cinema de primeiro mundo. Então vamos estar aguardando, além desta novidade que será hoje apresentada à imprensa e aos visitantes que estarão lá no Lages Garden Shopping e demais convidados, outras informações que a gente ainda não captou, mas de qualquer maneira a gente vai estar aguardando. E por falar em Lages Garden Shopping, o meu projeto Vida e Natureza está engajado também numa promoção ligada ao meio ambiente, já que estamos vivendo até o dia 30 agora de junho, o mês do meio ambiente. O Lages Garden Shopping vai estar promovendo então uma ação ambiental, uma espécie de blitz ecológica, para levar a consciência às pessoas a respeito das necessidades da preservação do meio ambiente. Será agora a partir de quinta-feira, dia 25, 26 e 27, então quinta, sexta e sábado, a gente estará dentro do Lages Garden Shopping, nos corredores, fazendo essa divulgação e levando a consciência ambiental, com parceiros como a Uniplac, o CAV, o pessoal do SESC, o pessoal da Polícia Ambiental, Secretaria da Agricultura do município de Lages, entre outros parceiros, a ALPA também, além, claro, do pessoal do Lages Garden Shopping, para promover algumas conscientizações, algumas ações de conscientização com relação ao meio ambiente ali no Lages Garden Shopping. Está aí uma novidade também, mais um evento, mas o shopping tem essa preocupação de sustentabilidade também, e nós estaremos atuando então, levando essa consciência ambiental. De minha parte, estarei distribuindo várias revistas Vida e Natureza para os visitantes, para que conheçam também o nosso projeto e, claro, dando uma cobertura jornalística a todo esse processo dentro dos corredores do Lages Garden Shopping. Como estamos falando em meio ambiente, na última sexta-feira eu participei de uma reunião em Anita Garibaldi. Eu fui convidado pelo empresário Wilson Isidoro, da Belo Peixe, da fábrica de peixes aqui do município de Lages, e lá andei conversando com representantes do Ministério da Pesca e Aquicultura, enfim, são técnicos que vieram de Brasília para conversar com os nossos pescadores e produtores de peixe da região do Vale, da região dos lagos aqui de Anita Garibaldi. Entre as decisões, o estímulo à criação de peixe, já que o Brasil hoje é um grande importador de peixe e está trabalhando em todo o cenário nacional a possibilidade de reverter essa questão de ser importador e ser exportador de peixe. E de como que o Brasil pensa em fazer com que isso aconteça? Fazendo com que pequenos produtores rurais invistam na criação de peixe nas suas propriedades e assim por diante alavancar a criação de peixe em água doce em pequenos criatórios dentro das suas propriedades. De duas formas, através de açudes escavados, são áreas escavadas que são os próprios açudes, os tanques de peixe, e também uma novidade que pode ser muito usada aqui na Serra Catarinense, o tanque-rede, ou seja, usando até inclusive áreas do alagado da Baeza, da usina Barra Grande. Com esta liberdade, as pessoas, qualquer um, pode exigir ou pedir
a reserva de um espaço dentro do alagado e implantar então os seus tanques rede e colher então esses frutos, digamos assim, criar peixes dentro desse tanque rede. E a partir daí seria feita a possibilidade da criação da tilápia, já que foi permitida. A tilápia é um peixe exótico, não é nativo, mas foi permitida então a criação desta espécie nesses tanques rede. E isso também está resolvido. Então basta que as pessoas tenham interesse e possam partir para essa opção, criar peixes nesses alagados das hidrelétricas, então, que seria uma grande alternativa. E o Wilson Isidoro já anuncia no dia 1º de julho agora o início dos abates na fábrica Belo Peixes. Então, a gente já antecipa esta informação para vocês da inauguração específica desta fábrica de peixes aqui no município de Lages. E esses criadores que participaram lá em Anita Garibaldi estão bastante interessados em produzirem peixe para a fábrica hoje Belos Peixes. O que mais que a gente tem para falar para vocês? Nós acompanhamos, até com a apreensão nesta semana, as informações dando conta de que a nossa presidente Dilma Rousseff está ladeira abaixo com a sua popularidade, né? Atingindo mais de 60%, 65%, se não me engano, de rejeição, de desaprovação. E não se sabe como é que vai ficar. Quem teve mais rejeição no seu período de governo foi Fernando Collor, que chegou a 68%. Então, já há um empate técnico pela rejeição, e isso é muito ruim para o Brasil, porque a nossa presidente Dilma Rousseff não está realmente agradando a maioria da população, e inclusive essa rejeição vem das próprias classes menores, as classes mais baixas, a que principalmente votou nela em todos esses anos, inclusive no presidente Lula. Nesta pesquisa da Datafolha, que apontou esta popularidade bastante baixa da presidenta da República, também fez uma perspectiva de uma possibilidade de eleições para presidente da República. Mesmo assim, com 3 anos e meio pela frente de mandato, já fizeram alguma análise nesse sentido, com a projeção de Aécio Neves e Luiz Inácio Lula da Silva, candidatos a presidente da República. Aécio Neves venceria, então, o Luiz Inácio Lula da Silva com a preferência de 35% dos votos, sendo que o Lula teria 18% hoje. Marina da Silva, aliás, 25% teria o Lula e 18% Marina da Silva. Então são os 3 hoje que, se fossem as eleições presidenciais, nesse momento, as eleições estariam então bem favoráveis ao Aécio Neves. Então são essas novidades no campo político nacional, em função, é claro, de todas essas preocupações no cenário nacional, da crise, da Lava Jato, enfim, as prisões desses empresários, dessas grandes empreiteiras, e isso tudo está respingando fortemente, inclusive no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que até então estava blindado diante de todas essas problemáticas, e todo mundo aí imagina que ele possa ter, claro, envolvimento em tudo isso. Claro, também temos que aguardar as provas de tudo isso e ver como é que tudo isso termina no campo político nacional. Para nós encerrarmos basicamente o nosso comentário de hoje, a nossa participação de hoje, estamos na expectativa de como é que vai se comportar o nosso Internacional de Lages no campeonato da Série D. O Inter já fez alguns amistosos, fez um menor aqui na região de Lages, venceu, participou no último final de semana de um amistoso mais pomposo, né, diante do Caxias, lá no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, empatou em 0-0, e isso quer dizer que o Internacional deva estar realmente no caminho certo. Estreia no dia 12 de julho, no Campeonato Brasileiro da Série D, jogando em Erechim contra o Ipiranga. E para fechar definitivamente, parabéns às equipes de Santa Catarina, que pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro, na 8ª rodada, os times de Santa Catarina tiveram a melhor participação, com 2 empates e 2 vitórias, né? O Figueirense empatou ainda na quinta-feira com o Internacional em 0-0. O Avaí, jogando em São Paulo com o São Paulo, arrancou o empate do São Paulo. A Chapecoense, então, jogando lá contra o Cruzeiro, né, o bicampeão nacional e tudo mais, acabou vencendo por 1-0, numa grande surpresa da rodada, e o Joinville conseguiu a sua primeira vitória diante do Goiás, jogando em casa, venceu de virada por 2-1. Então são coisas do nosso futebol, e a gente quer agora, claro, que as nossas equipes de Santa Catarina continuem nessa ascensão, continuem fazendo bonito, porque nós não queremos ver nenhum dos times de Santa Catarina voltando à Série B do Campeonato Brasileiro a partir de 2016.
E assim, então, a gente encerra o nosso programa de hoje, deixando a vocês um grande abraço, prometendo, se Deus quiser, voltar na próxima semana. Se Deus quiser. O Miller não está no seu estúdio, então nós vamos ter que contar um pouquinho mais da história aqui. E nós estamos, então, só lembrando que a nossa associação de imprensa, eu estava esquecendo desse detalhe, a nossa associação de imprensa estará tomando posse, a nossa diretoria da Associação de Imprensa da Serra Catarinense, tomando posse no próximo dia 10 de julho, numa sexta-feira. Tá bom? A gente vai falar mais a respeito deste assunto nos próximos programas. Agora sim, um grande abraço a vocês e na próxima semana a gente retorna, se Deus quiser.